irmãos e boa tarde a você que está ouvindo agora esse DVD que vai fazer grande coisa em sua vida, vai transformar a sua vida, irmãos. Esse DVD é produzido com muita simplicidade, mas foi com muito amor e com muito carinho que nós vamos apresentar essa mensagem aqui a você. E nós esperamos que o Espírito Santo venha abrir o seu coração para você entender essa maravilhosa mensagem. E o nosso irmão que vai transformar essa tarde de hoje num dia maravilhoso em nossas vidas, é o nosso irmão Arthur. Ele vai transmitir uma verdade muito importante, a verdade sobre o nascimento de Jesus e sobre a pessoa de Jesus. A verdade mais importante da nossa vida, para a minha vida e para a sua vida também. Escute com muita atenção, com muito carinho e com muito amor esta mensagem. Agora eu vou convidar o nosso irmão Arthur, que ele vai apresentar esta verdade com amor a você. Escute com atenção. Irmão Arthur, por gentileza, venha e apresente essa mensagem para todos nós. Okay, Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Amém, Deus seja louvado. Bom, vamos mais uma vez então inclinar nossa fronte e pedir a sabedoria de Deus para ouvirmos a palavra dele. Então. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, agora ouvimos a Tua palavra, que o Senhor possa ungir os nossos lábios e também estar em nossa mente para compreendermos a Tua palavra e estudarmos sobre o maior acontecimento de todos os tempos, que foi o nascimento do Teu Filho amado Jesus. Perdoe todos os nossos pecados e fale conosco nesta tarde de sábado. Em nome de Jesus. Amém. O que nós vamos repetir nessa tarde de sábado é justamente sobre isso, né? Um dos maiores acontecimentos da história da humanidade, da história do universo todo. E o nosso planeta aqui foi o palco desse grande acontecimento, que foi o nascimento de Cristo. É uma história que se deu há 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, e que até hoje tem a sua repercussão. Né? O nosso calendário mesmo, ele sofreu essa alteração por esse acontecimento. Né? Tudo se divide ali em antes de Cristo e depois de Cristo. E é esse acontecimento que nós vamos refletir nessa tarde. Então vamos começar abrindo a Bíblia no livro de Mateus. Vamos meditar agora sobre como foi esse grande acontecimento, né? Mateus no capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 24. Aqui Mateus está narrando o nascimento de Jesus, né? Ele diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho, e receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. A versão da minha Bíblia é uma versão atualizada, né? Chamada de versão na linguagem de hoje. Ela fala algumas palavras diferentes, mais moderna, mas fala a mesma coisa, conta a mesma história e os fatos são os mesmos. E assim aconteceu há 2000 anos atrás, né? Estava lá Maria, né? Uma mulher piedosa, uma mulher que fazia a vontade de Deus. Ela era noiva, né? Estava com um casamento contratado, com também um homem que era muito correto, muito justo e andava nos caminhos de Deus, que se chamava José. E ali ele ficou sabendo que Maria estava grávida. Primeiro Maria ficou sabendo, né? E teve medo, porque afinal de contas ela não tinha se casado ainda, como que ia explicar que ela estava grávida? Mas aí Deus enviou o seu anjo para falar com Maria e também enviou um anjo para falar com José.
né? José, através da visão que Deus deu para ele, ele então foi orientado do que ele deveria fazer com relação a Maria. Né? E não poderia ser diferente, né? Uma vida de pleno sucesso, porque eles eram um casal piedoso, um casal que fazia, que andava com Deus. Então não tinha como dar errado o plano de Deus. E ali, naquela barriga, né, no ventre de Maria, estava sendo formado quem? O Salvador do mundo. Era o Filho de Deus. E esse Salvador do mundo seria Jesus. Jesus, o nascimento dele já tinha sido predito muito tempo antes, né? Há mais de 1000 anos antes, através de Moisés mesmo, já havia a profecia de que viria um profeta maior ainda do que ele, que era Jesus. O profeta Isaías também falou muitas vezes sobre o Messias que viria. E interessante, né? Jesus já existia junto com o Pai, nós vemos os relatos disso, né? Tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Agora ele ia fazer um sacrifício muito maior do que nós pensamos ou imaginamos, né? Ou poderíamos imaginar. Ele não viria aqui na terra somente para morrer por nós, os pecadores. Não viria lá o Filho de Deus na forma que ele estava, vindo aqui e fazendo como se fosse um teatro, né? Passando por aqui, fingindo passar por dificuldades, morrendo e voltando lá como se nada tivesse acontecido. Não. Jesus, ele ia se tornar um de nós. Né? Quando entrou o pecado no mundo, nós ficamos escravizados pelo pecado. Nós conhecemos essa história lá no livro de Gênesis, né? Nos primeiros capítulos, a queda que foi, né, do paraíso que Deus fez aqui no nosso planeta, até a queda, o que aconteceu, a tragédia que aconteceu. Né? E havia uma única forma de salvação, né? Alguém, né, poderoso que e Jesus, para fazer isso, para nos salvar do pecado, né? Acabar com a morte, acabar com o sofrimento, com todas as coisas, a única forma que tinha é ele vir aqui e se tornar como um de nós e morrer por nós. Não era somente morrer por nós, mas se tornar um de nós. E esse foi o maior sacrifício que Cristo fez aqui na terra. Não foi somente a morte. A morte poderia ser um piscar de olhos, né? Ele vir aqui, morrer e voltar a ser o que era. Mas não, Jesus, ele se tornou de nós. Ele teve misericórdia de nós e falou assim, não, eu vou, mas eu vou me tornar um com eles, vou me tornar um deles. E vou sentir o que eles sentiram, vou passar pelo que eles passam. E aí sim eu vou poder morrer por eles. Essa história foi tão maravilhosa, foi um acontecimento assim, como se a gente visse hoje, né, as grandes festas mundiais que a gente vê por aí com fogos e com artifícios, né? Esse era um acontecimento digno de todas essas coisas, né? De fazer shows com luzes, com muita música, com muito louvor. E teve, na forma de Deus, os anjos iluminaram, né, a estrela lá de Belém, o cântico dos anjos, e isso provocou as pessoas. E havia um grupo de pessoas que está relatado no livro de Lucas. Havia um grupo de pessoas que eles, apesar de serem pessoas simples, eles conheciam a palavra de Deus. Eles eram pastores e eles cuidavam de ovelhas. E numa bela noite, eles estavam lá no campo, cuidando das suas ovelhas. E aí aconteceu uma coisa muito interessante que eu vou ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 2. Diz o seguinte, naquela região, 2, versículo 8. Naquela região, havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então, um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse, não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria, também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem.
Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então, os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Então, aquelas pessoas estavam ali no campo, cuidando das ovelhas, num dia comum, né? No dia a dia deles, era o trabalho deles. E de repente surge aquela luz e o anjo fala com eles. E como se não bastasse, vieram o quê? Uma multidão de anjos, né, do céu, e vieram e cantaram. Eu imagino um espetáculo que não deve ter acontecido, né? Às vezes eu assisto alguns concertos, né, eu vejo em DVDs, grandes concertos, cantores cantando, né, com aquela orquestra maravilhosa, tudo muito lindo. Mas eu acho que nada se compara a um coro de milhares de anjos, né, iluminados cantando numa noite num campo. Então realmente esse foi um grande acontecimento. Essa é a primeira parte da pregação que eu queria trazer para vocês. Não é nada de novo, mas é aquilo que aconteceu de mais maravilhoso. Agora, nesse momento, nós estamos a Deus agradecendo por esse acontecimento. E depois nós faremos a segunda parte, que nós vamos ver o que significou esse nascimento para nós seres humanos. Ok? Vamos nos colocar de joelhos, então, vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos pelo grande acontecimento, o maior de todos os tempos, que aconteceu aqui, no nosso pequenino planeta, que foi o nascimento do teu Filho amado Jesus. Amém, Jesus. Obrigado. Obrigado porque ele enfrentou essas dificuldades, encarou sofrer por nós, tornar-se um conosco e morrer por nós, pelos nossos pecados, para nos dar uma nova oportunidade de vida. Amém. Por favor, continue conosco no decorrer dessa tarde. E ao ouvirmos a tua palavra mais uma vez, que o Senhor nos ilumine e leve essa mensagem, que não fique somente em nossos corações, mas que vá para muitas pessoas aqui desse mundo, para que elas possam desfrutar da felicidade de te conhecer cada vez mais. Amém. Salva-nos de todo mal, de todo pecado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse acontecimento, o nascimento de Cristo, ele não só dividiu a história, né, em dois grandes períodos, mas ele provocou muitas pessoas, né, até o próprio Cristo, quando esteve aqui na Terra, por onde ele passava acontecia um alvoroço. Era um contraste de muita alegria com muita ira. Né? As pessoas que eram inimigas de Deus, é claro, vendo ali o Filho de Deus pregando a verdade, o amor entre as pessoas, não tinha como fazer diferente senão reagir com muita ira. E já as pessoas que faziam a vontade de Deus não tinham como se calar, elas louvavam a Deus e reconheciam a grandeza de Jesus e a maravilhosa obra que ele fez aqui na Terra. Uma das pessoas que foi grandemente provocada por isso foi o apóstolo Paulo, que eu não sei se ele conheceu pessoalmente Cristo, quando esteve aqui andando pela terra. Mas ele conheceu Cristo uma vez quando ele estava indo a caminho de uma cidade para perseguir os cristãos. O apóstolo Paulo, que era o Saulo de Tarso, né, ele, entre aspas, ele era muito religioso, ele era muito judeu, e ele achava que o cristianismo era uma coisa errada, que não era da vontade de Deus. Então, com muito afinco, né, com muita força, ele perseguia os cristãos. Até que um dia, quando ele estava caminhando para perseguir mais cristãos, Jesus apareceu para ele e falou com ele. E esse foi para ele o maior acontecimento também, né, o encontro dele com Jesus. E o apóstolo Paulo, quando ele conheceu Jesus e viu o que ele fez aqui na terra, ele aprendeu, ele viu o significado disso. E é isso que nós vamos ver agora, nessa segunda parte. O que significou o nascimento de Jesus? E o que significa para nós hoje o nascimento de Cristo?
Então vamos começar a partir do livro de Hebreus. Livro de Hebreus, no capítulo 2. Na Bíblia não diz quem escreveu o livro de Hebreus. Pela linguagem dele, como é escrito, para quem ele se dirige, a gente crê que é o apóstolo Paulo mesmo, né? Porque ele escreveu vários outros livros, Filipenses, Colossenses e outros mais. E a gente vê que a estrutura é bem parecida, né? A forma de se escrever, de se expressar é bem parecida. Em Hebreus capítulo 2, Paulo ele entendeu perfeitamente o que significou o nascimento de Cristo, a vinda de Cristo aqui como ser humano. Nós vamos ler a partir do versículo 10, Hebreus 2:10. Diz assim: Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, como ele diz: Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele, e diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os homens. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. O que isso quer dizer, hein? Ele ajuda os descendentes de Abraão. A própria Bíblia diz, versículo 17, isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora, Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Olha o grande significado que tem a questão de Jesus ter vindo aqui como um de nós. A princípio, quando a gente aprende o cristianismo, logo no início, a gente aprende o quê? Jesus veio, morreu, veio aqui no mundo, morreu na cruz, foi ressuscitado. Agora a gente pode ter os pecados perdoados e vamos para o céu. Assim, o básico do que a gente aprende sobre o cristianismo é esse. Mas quando a gente começa a ver os detalhes, a gente vê a importância disso. Mas espera aí, era só necessário que Jesus viesse aqui, morresse e fosse para o céu? Não, não era só isso. Tem mais detalhe. Paulo fala assim, era preciso que em tudo ele se tornasse igual aos seres humanos. E para que Jesus pudesse ser o nosso sacerdote, para que ele pudesse perdoar os nossos pecados, para que ele pudesse nos purificar de toda a injustiça, o que tinha que acontecer? Não era só a morte na cruz. Ele tinha que ter vindo e se tornado igual aos seus irmãos. E os seus irmãos são os descendentes de Abraão. São seres humanos, somos todos nós. Então a importância de Jesus ter vindo como um de nós era essa. Se ele não tivesse vindo como um ser humano, como eu e você, ele não poderia hoje perdoar os nossos pecados. Ele não poderia hoje nos purificar de toda injustiça. Ele não poderia ser o nosso grande sacerdote. O que o sacerdote faz? É o que está entre nós e Deus. Ele faz, intermediação ali. Intercede por nós. Se ele não tivesse vindo como um ser humano, como eu e você, ele não poderia ser o nosso sacerdote hoje. E a Bíblia fala aqui em Hebreus, no finalzinho, que ele pode socorrer aos que são tentados, porque ele mesmo foi tentado e sofreu. Então o que acontece? Seria muito fácil Deus lá de cima olhar e falar assim, puxa, como eles sofrem, acho que eu vou dar alguma ajudazinha para eles. Mas olha o significado agora, Jesus, o Filho de Deus, vindo aqui e passando pelo que nós passamos hoje, e entendendo perfeitamente, falando, não, eu sei
o que o João está sentindo agora. Eu sei o que a Patrícia está sentindo agora, porque quando eu estive lá na terra, eu senti as mesmas coisas. Eu sei a tentação, como é a tentação no coração daquela pessoa, porque quando eu estava lá como ser humano, eu estava sendo tentado da mesma forma. E eu sei que a tentação não é uma coisa fraca, é uma coisa muito forte. Mas quando Cristo veio aqui como nós e venceu as tentações, Ele tem condições agora de nos dar poder para vencermos as tentações também. Porque Ele veio como ser humano e sofreu. E sabe o caminho. Jesus sabe que nós sofremos e sabe como nós, como seres humanos, conseguimos escapar das tentações e das dificuldades. Esse é o grande significado da vinda de Cristo aqui. Esse é a essência do cristianismo. Por isso que Satanás ele tem muito ódio contra a mensagem do nascimento de Cristo, da humanidade de Cristo. Porque é a chave de todas as coisas. O que Satanás quer é escravizar as pessoas. Por que existe tanto pecado no mundo? Por que o ser humano prefere tanto sofrer ao invés de viver uma vida de felicidade ao lado de Cristo? Porque ele quer matar todo mundo. Satanás quer matar todo mundo. Então o que acontece? Ele esconde, porque o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, a humanidade de Cristo é a chave para nós nos libertarmos das garras de Satanás. E aí quando nós vimos que um dia alguém veio aqui no nosso planeta como ser humano e conseguiu vencer todas as tentações, viver uma vida íntegra, sem pecado algum, a gente vê que há uma esperança. Hoje, nós não precisamos ficar escravizados pelo pecado. Não. Muitas pessoas pensam que só quando Cristo voltar é que nós seremos libertos dos nossos pecados. Não. Hoje, Deus dá poder hoje para o ser humano de viver uma vida longe do pecado. Porque a prova maior é Cristo. Cristo venceu todas as coisas. Não há dúvida de que Cristo nunca pecou. E como ser humano, ele estava ligado ao poder do Pai. E hoje, se nós estivermos ligados ao poder do Pai, como Jesus estava na época que ele esteve aqui, nós seremos vencedores como Jesus foi também. Amém? Então, essas coisas, esse significado, Paulo ele viu perfeitamente. E não teve como. Ele escreveu para que todos, inclusive nós hoje, 2000 anos depois, pudéssemos ler. Tem outras passagens que falam coisas a respeito disso. No livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses 2, 5 a 8. Olha o que Paulo diz que é interessante. Agora ele começa a tirar lições práticas disso. Ele fala assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Daqui a gente pode ver o tamanho do sacrifício, né? Uma coisa, olha, eu vou até aquela vila lá, eu vou ajudar uma pessoa aqui, mas eu logo volto para minha casa aqui, que é gostosinho, tudo ajeitadinho, bonitinho, protegido, quentinho. A outra coisa é você ir lá, começar a morar lá, se tornar como uma daquelas pessoas que moram lá, né, e sofrer por aquelas pessoas. Então o que Paulo fala? O nosso pensamento hoje tem que ser o mesmo pensamento de Cristo, de humildade. Cristo, ele tinha a natureza de Deus. Ele era, abaixo de Deus, o maior ser do universo. Tudo foi feito por intermédio de Cristo. Tudo. Mas o que Jesus fez? Ele falou assim: não, eu não vou ficar aqui simplesmente como filho de Deus e o rei do universo que criou todas as coisas. Tem um pedacinho do universo, lá, uma fagulhinha, que está tendo um problema. Só que aquela fagulhinha ali foi eu que criei. Lá naquela fagulhazinha do universo tem pessoas que contam com a ajuda de alguém. E esse alguém é quem? Sou eu que criei. Então o que Cristo fez? Ele deixou lá o seu trono real, deixou a sua coroa lá com o Pai, e pela vontade do Pai, ele foi lá e falou assim: agora eu vou lá no mundo. Só que eu não vou lá somente, eu vou me tornar um deles.
Cristo veio e se tornou um ser humano, através do Espírito de Deus, né? Nasceu aqui de Maria. E aí ele viveu por 30 e poucos anos aqui no nosso meio, sofrendo as mesmas coisas, comendo as mesmas coisas, sendo tentado da mesma forma e vencendo todas as tentações. E aí, como se não bastasse esse grande sacrifício, ainda teve que padecer, né, uma morte, né, uma surra, chicotadas, tudo, por as pessoas por quem ele estava morrendo. Então, olha o grande sacrifício. E aí, Cristo o quê? Teve que morrer por nós, pecadores. Hoje, o que Cristo é hoje, não é o que era antigamente. Antigamente, Cristo não era como um ser humano. Ele tinha plenamente a natureza de Deus, e só, ponto. O ser humano, obviamente, é uma criatura, filho de Deus, mas é uma criatura. Jesus não, ele era o Filho de Deus, espiritual. Hoje e para sempre, ele tem em si a natureza humana, ele se tornou um de nós. Hoje, lá no céu, ele vive com a natureza que nós teremos quando vivemos lá no céu, como ser humano. Ele não deixou de ser o Filho de Deus, mas ele se tornou um ser humano para sempre. Essa é a dimensão do sacrifício de Cristo. Vamos ler outro texto agora? Romanos 8, versículo 3. Aqui o apóstolo Paulo falando novamente. Vamos pegar Romanos 8, capítulo 1. Romanos 8, versículos 1 até o versículo 4. Olha que coisa importante também com relação à humanidade de Cristo. Paulo diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Olha, Paulo aqui foi mais fundo agora. As pessoas muitas vezes falam assim, não, o ser humano hoje ele não pode obedecer a Deus porque ele tem uma natureza humana pecaminosa, então não tem jeito, é escravo mesmo do pecado, aí só quando Jesus voltar que vai se libertar desse pecado, enquanto isso a pessoa vai ficar pecando até morrer. Não foi isso que Paulo falava, não foi isso que Paulo falou, não é isso que ele pregava. Ele pregava pelo contrário, ele falava assim, olha, vocês têm que abandonar as paixões de vocês. Só que qual é a chave do sucesso aqui? Qual é o segredo da vitória? A humanidade que Cristo teve aqui. Foi a prova disso, que é possível. E aqui ele fala o seguinte, olha só. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana enviando o seu próprio Filho que veio na forma da nossa natureza pecaminosa. Então tudo aquilo que Satanás usa para falar assim, não, você não pode porque você tem uma natureza humana pecaminosa e tudo mais. Jesus provou o contrário. A natureza humana que Jesus tinha era a mesma que nós temos hoje. Só que mesmo com essa natureza, ele não pecou um segundo sequer. Ele venceu em todos os pontos. Por quê? Mesmo com a natureza humana pecaminosa, caída, fraca, degenerada e tudo mais, não foi suficiente para derrubar a Cristo. Por quê? Porque o poder que estava com ele, que vinha do Pai, porque ele buscava todos os dias, através da oração, através da leitura da palavra, através do contato com a natureza, o contato com o ser humano, fazendo a vontade de Deus. Então isso provou que nós hoje, com essa mesma natureza, podemos vencer. E Jesus venceu, mesmo sendo, tendo essa natureza fraca e tudo mais, ele provou que é possível. Aí Satanás olha e fala assim, agora, Jesus provou que o ser humano pode se libertar das minhas garras. Então ele começa a lutar sempre contra. Mas Deus não, ele fala, está aqui a prova. Se Jesus não tivesse vindo,
talvez a Bíblia seria muito difícil, né? Você lê uma teoria, uma coisa muito complicada, você fala assim, puxa vida, mas aqui fala para a gente viver uma vida assim que não dá para viver, nunca ninguém viveu uma vida assim. Mas quando a gente olha para Cristo, você fala assim, olha, é coerente. A Bíblia fala para viver uma vida assim, uma vida reta, uma vida de bondade, uma vida de amor, de obediência. E aqui mostra uma pessoa que viveu assim, Jesus. É a prova viva. Nós temos aqui a teoria e temos a prática também, falando a mesma coisa. Então Paulo, ele entendeu isso perfeitamente e passa para nós hoje. E nós hoje temos o exemplo e a oportunidade de vivermos uma vida que Deus quer, que vivamos. Vamos ver mais uma passagem interessante? Está no livro de 1 Timóteo 3, 14 a 16. Vou pegar desde o versículo 14, né? Uma carta que Paulo estava escreveu para Timóteo, por isso que o livro chama Timóteo. Em 1 Timóteo 3, a partir de 14 até o versículo 16, diz assim: escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, anunciado entre as nações, aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Aqui o que Paulo fez? Ele simplesmente fez o resumo do plano da redenção. O resumão máximo. Ele não poderia ser mais feliz do que isso aqui. Olha só, está falando que Jesus se tornou o quê? Um ser humano. Foi aprovado pelo Espírito de Deus, visto pelos anjos, anunciado entre as nações. Foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e levado para a glória. Então Paulo ele entendeu perfeitamente o que seria isso, a importância disso. E isso tem que ficar lá gravado no nosso coração hoje. Sempre que vier uma tentação, que é uma fraqueza nossa, cada um tem a sua tentação. Uma pessoa ela é mais tentada por bebida, uma pessoa é tentada por fumo, outra pessoa é tentada por mulheres, outra pessoa é tentada porque é muito briguenta, só quer fazer mal às pessoas, outra pessoa só vive na vida de crime. Então cada um tem a sua fraqueza, ninguém é melhor do que ninguém. Mas todos podem, através dessa mensagem, encontrar o caminho da salvação, da libertação. Isso que é importante, não somente salvação, mas a libertação. Cristo perdoar os nossos pecados, mas nos dar condições de não fazer mais o que é errado, e sim fazer o que é certo. Em resumo, é isso aqui. Quando Jesus se tornou um ser humano, ele viveu uma vida correta, e por isso ele foi aprovado pelo Espírito de Deus. Então, nessa parte que eu passei para os irmãos agora, que nós possamos sempre ter isso em mente, a humildade de Cristo, como foi e por que foi daquela forma, e o que isso representa para nós, a nossa libertação. Nós vamos cantar um hino agora. Eu queria que os irmãos escolhessem um hino para nós louvarmos, para orarmos novamente. Depois eu vou apresentar para os irmãos agora o que Paulo fala a respeito da nova vida. Tem alguns textos muito interessantes que ele fala sobre a vida que Deus quer que vivamos e as condições para isso, como nós poderemos viver essa vida. Alguém tem alguma escolha? 282, se eu assisto. Foi alguém conhece aqui? Vocês conhecem? Muito bem. Então nós já vimos sobre o nascimento de Cristo. Já vimos que o fato de ele ter vindo aqui não foi somente vir aqui, morrer e voltar a ser o que era. A gente viu que teve toda uma história por trás, todo um acontecimento, toda uma situação.
Jesus se tornando um ser humano, né, sofrendo todas as coisas e mostrando que é possível vencer todas as coisas. Agora nós vimos também que Paulo entendeu isso, não só Paulo, né, que Paulo escreveu muito sobre isso e na palavra de Deus e mostrou, né, o que significou todas essas coisas, né, esse sacrifício de Cristo mesmo, o fato de ele ter vindo aqui como ser humano e vivido a nossa vida e vencido em todas as situações. Como Paulo tinha essa base, que é a base do cristianismo, a humanidade de Cristo, né, como ele veio, por quê e a morte dele, Paulo agora tinha poder para falar contra o pecado e para dar certeza que as pessoas poderiam viver longe do pecado, que há uma esperança, né, que há um poder à nossa disposição, se nós quisermos, né, esse poder e esse caminho, nós temos um poder à nossa disposição para vencermos todas as tentações. A prova já está aí, Cristo já veio, já mostrou como que é. E agora Paulo fala sobre esse poder que está à nossa disposição. Então vamos ver mais alguns versículos da Bíblia que mostra o que podemos fazer agora, né, devido ao grande sacrifício que Cristo fez ao vir aqui nessa terra como um ser humano. Vamos ver, por exemplo, o livro de Colossenses, capítulo 2. Esses textos são interessantes. Eu tenho a minha Bíblia, ela tá assim meio gastazinha, né? Gastinha, sei lá como que fala, mas está bem gasta. E eu pinto assim, essas passagens que eu tenho anotado, eu pinto ela de verdinho. Então a minha Bíblia é a cores. Então tudo que fala de positivo, sobre poder, sobre vitória, né? Sobre libertação, eu pinto de verde. Quando é repreensão, Deus falando, né? Para a gente tomar cuidado com o pecado, que o pecado mata, que vem juízo sobre as pessoas que não querem saber de Deus, que querem saber da morte, da vida e tal, eu pinto de vermelho. Quando fala sobre a humanidade de Cristo, o sacrifício dele, mas eu pinto de azul. E quando não é nenhum desses assuntos, mas é muito importante, eu pinto de amarelo. E aí vai, aí quando eu abro a Bíblia assim, aí fica mais fácil, quando é verdinho, né, eu tô um dia que eu preciso assim de uma palavra de ânimo e tal, eu já abro e já vou no verdinho. Aí eu já sei que vai falar coisa boa. Aí vamos lá, Colossenses, no capítulo 2, versículos 9 a 11, e o capítulo 3 já fala o versículo. 2, 9 a 11, diz assim: Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Olha que significado que tem isso. Vamos de novo aqui, ó, olha só. Ele está falando que em Cristo, mesmo como ser humano, né, Jesus se tornou humano, mas mesmo assim, em Cristo está presente toda a natureza de Deus. E aqui fala, por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Então o segredo para nós vivermos a vida que Cristo viveu é o quê? Estarmos unidos com Cristo. Por quê? Nós, como seres humanos fracos, precisamos de alguma coisa para vencer a tentação que naturalmente é mais forte do que nós. E essa coisa é a natureza de Cristo. Então se nós estivermos unidos com Cristo, que tem toda a natureza de Deus, nós também participaremos dessa natureza, que o apóstolo Pedro fala que é a natureza divina, seremos participantes da natureza divina. Então esse poder Paulo já tinha em mente, né? Olha, vocês em Cristo tem todo o poder da natureza divina, e se vocês estiverem ligados com Cristo, vocês também participarão dessa mesma natureza. E aí é o segredo para a vitória sobre as tentações. E aqui no finalzinho ele fala assim, que nós participamos da circuncisão, não aquela que foi apresentada a Abraão, que era na carne, mas a circuncisão é apresentada por Cristo, e a circuncisão que nos liberta do pecado. Então hoje, por que as pessoas fazem coisas erradas? Porque elas estão escravizadas pelo pecado. E o que nós precisamos? Levar essas pessoas para elas e também receber também a natureza de Cristo, para sermos libertados do pecado.
Às vezes a pessoa fala, não quero sair. Na verdade, quem não quer ser feliz? Um ser humano ali em sã consciência, né, com a cabeça no lugar, você acha que ele teria condições de falar assim, não, eu prefiro morrer? Não, ele só faz isso porque ele está escravizado, ele não está na plena consciência dele, porque nenhum ser vivo quer morrer. Todo mundo nasceu para viver, todo ser humano nasceu para viver e para ser feliz. Então, as pessoas não conseguem porque elas estão escravizadas, mas com a natureza de Cristo vivendo em nós somos hoje, agora, libertados do poder do pecado. E se levarmos isso para as pessoas poderão também ser libertadas do pecado. Isso é a força, né? É isso que dá força ao Evangelho. Quando você vai pregar, você vai ler estudo bíblico, se você vai falar, converter a pessoa para a sua igreja, não, eu quero que você se torne irmão da igreja X. Eu quero que você se torne um membro da igreja Y. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que você vá lá levar a libertação do pecado. Porque se a pessoa de lá se converter à sua doutrina, à sua igreja, e continuar presa nas garras de Satanás, não resolveu. Ela continua escrava. Quando Deus libertou o povo de Israel lá do Egito, o que ele fez? Ele falou assim, não, a partir de hoje, vocês não são mais escravos do Egito, vocês são o povo judeu, mas vão ficar aí. Foi assim que Deus fez? Não. O que ele fez? Ele armou toda uma estrutura, todo um evento, uma libertação total, falando, não, vocês são o meu povo, os descendentes de Abraão, o meu servo. E assim, ó, eu vou tirar vocês aqui do Egito, onde são adorados deuses e tudo mais, e vou levar vocês para uma outra terra, para vocês me adorarem em espírito e verdade. Vocês vão ser livres para me adorar. Hoje, Deus fala a mesma coisa. Deus quer chegar no mundo e falar assim, não, peraí, você está no mundo, você está escravizado pelo pecado, então é o seguinte, eu vou tirar você do mundo, você está fazendo coisa ruim, você é violento, você odeia as pessoas, você não obedece a palavra de Deus, eu vou tirar você disso. Se você está em vício, eu vou tirar. Tiro você daqui. A partir de hoje, eu posso fazer uma nova pessoa. Tem pessoas que conseguem se libertar do lado. Tem pessoas que é, como se diz, paulatinamente, né? Devagarzinho, vai transformando, mas ela está indo. E é isso que Cristo quer oferecer para nós hoje. Isso que Paulo fala na palavra dele. Olha aqui, mais para frente, em Colossenses 3 agora. Paulo agora ele fala da vida velha e da vida nova. Ele diz assim, portanto, matem todos os desejos deste mundo. Isso está em Colossenses 3, versículo 5 em diante. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam plenamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Então, para Paulo, estava assim, claro como a luz do dia. O ser humano está lá, ele está no pecado, ele tem a velha natureza dele, hoje. Está lá, a velha natureza. Então, o que a velha natureza faz? Tem excesso de raiva,
tem briga, tem discórdia, desobedece a Deus, tem vício, tem mentira. Nenhum ser humano é feliz com isso. O que Cristo, o que é o Evangelho? Por que o Evangelho é tão bonito? Né? Porque ele apresenta o quê? Uma vida diferente, uma vida de felicidade. Olha, eu sei que ninguém gosta de viver brigando, xingando, roubando, matando. Ninguém gosta. E ninguém gosta de sofrer isso também. E Cristo veio oferecer justamente o contrário. O mundo oferece isso, mas Cristo veio oferecer o quê? Amor, paz, alegria, libertação, liberdade. Se a pessoa está viciada, Cristo está oferecendo poder para ela deixar aquilo lá, não ser mais presa por aquilo. E isso que Ele quer para nós hoje. Quando a gente vai pregar para as pessoas, não é pregar religião. É pregar o quê? Você quer uma vida assim de amizade, de bondade, de paz, de proteção, de alegria? Eu quero. Que vida é essa? A vida que Cristo oferece. Você quer se tornar um cristão? Cristo te oferece isso hoje. Ah, mas eu conheço gente que é de uma igreja que não faz assim, é uma pessoa que fica brigando com os vizinhos e não sei o quê. Não. Eu não quero levar igreja para você. Eu não quero que você se converta à minha igreja física lá, o prédio. Não. Eu quero que você desfrute disso aqui, ó, o verdadeiro evangelho, a libertação. É você com Cristo. Então, o que eu estou te oferecendo aqui é o caminho da salvação. Você tem um problema na sua vida, esse caminho aqui, você com Deus, vai se libertar disso. Você quer viver uma vida assim, desse jeito, há um poder à sua disposição. Se você conhece alguém de uma igreja que faz a coisa errada, ele não está fazendo o que ele deveria fazer. Porque o que Deus ensina a igreja a fazermos é isso aqui. Uma vida de felicidade, de bondade, de alegria, de gozo pleno. É isso que Deus oferece. E isso que é o bonito do Evangelho. Quer ver mais um texto? Vamos ver mais um texto agora? Vamos lá para Efésios. Efésios no capítulo 2. Olha só, Paulo agora está escrevendo uma carta lá para a igreja de Éfeso, né, para os Efésios. E ele vai falar mais ou menos a mesma coisa que ele falou para outra igreja, os Colossenses. Então ele fala assim, no capítulo 2, versículos 1 em diante. 1 a 9. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a natureza humana deles, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarem unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou, por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus, um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para todos nós. Olha só, Paulo está falando do poder criador de Deus. Quando Deus criou o nosso planeta, o que ele fez? Ele falou, haja luz. Ele não falou? Falou. Não aconteceu? Aconteceu. Quando ele fala assim, olha, que haja uma separação das águas, né? Uma parte vai ficar em cima, vai formar um firmamento, e a outra parte, né, será chamada de mares.
não aconteceu? Ele falou, aconteceu. Essa é a palavra de Deus. Se Deus está falando assim, olha, vocês eram escravizados, mas hoje vocês podem ser libertados. Então esse poder está à nossa disposição. Só que muita gente desperdiça. Muita gente não faz questão desse poder, né? Quer continuar, então, por alguma outra razão, quer continuar escravizado. Ou por estar escravizado, não consegue sair de lá. Então, qual que é o segredo? É o poder da palavra de Deus. E aqui Paulo está falando, olha, pelo poder da palavra, você quer ser libertado hoje, é hoje o negócio. Não é no futuro, não é só quando Cristo voltar, não é daqui 2000 anos, não, é hoje. Você tem problema na sua vida, você quer ser libertado? Hoje. Tem poder para isso. Está aqui o meu poder. É o poder de Cristo, o Espírito de Cristo na tua vida. Se você se apoderar desse poder diariamente, você não vai viver mais a velha vida. Como ele diz, né? A vida da natureza antiga. Mas você vai viver uma nova vida. Você será uma nova criatura. Você é uma criatura criada por Deus. Então a mesma criação que Deus fez no passado, que criou o paraíso, que criou o nosso mundo, hoje está à nossa disposição. Ele tem poder para criar você, fazer de você uma nova criatura. E aí você vai ser semelhante a Cristo. Quando as pessoas virem que você é semelhante a Cristo, vai ser muito mais fácil você pregar o Evangelho. As pessoas, com certeza, elas vão querer ser, eu quero ser feliz como fulano. Eu quero ser feliz como fulano. Por quê? Nossa, olha, na família deles, eu chego lá, a casa deles é uma paz. Você entra lá, o marido não grita com a mulher, né? A mãe não surra a criança, não dá supapo, né? Chega lá, conversa, a criança está irrequieta, ela vai lá, senta, conversa, tranquila, você sente tranquilidade na casa. Tudo que eles fazem lá dá certo, e quando eles estão com dificuldade, eles não ficam desesperados, eles confiam em Deus, esperam, vai lá, se esforçam, no final, tudo dá certo. É assim que eu quero ser, eu quero que a minha família seja assim. É claro, o Evangelho vai entrar na vida da pessoa. Por quê? Porque esse é o Evangelho. Agora, quando você chega na casa de um cristão, entre aspas, chega lá, já começa o quê? Maltratar a esposa, falar asperamente com a esposa. Ou então o esposo chega e a esposa fala asperamente com ele. Aí a criança vem e já dá um tapa na cabeça da criança sem motivo algum. Né? Já dá um tapa na cabeça. E já briga, e quando tem as dificuldades, aí já começa a desesperar, e esquece até que Deus existe e tudo mais. Uma pessoa que vê uma família, entre aspas, cristã, vai querer ser cristã dessa maneira? Jamais. Mas, mas por que eu vou me tornar cristão se o meu lar já está melhor do que esse lar desse, entre aspas, irmão? Não dá certo. Mas quando você vive essa natureza que Paulo fala, a natureza de Cristo está na sua vida, as pessoas falam assim, não, essa, olha, eu invejo a sua vida, porque você tem uma vida, a vida que eu queria. Você quer essa vida mesmo? Porque o segredo está aqui, ó. Cristo. Desde Cristo. Eu vou encerrar com o último texto. Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. É 22 a 24, na verdade. O mesmo Paulo falando. Ele diz, portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Vocês estão vendo porque, até que eu falei, a mensagem assim, não precisa de meia hora, 1 hora, 3 horas. A mensagem ela é simples. Quando você entende a essência do cristianismo, do evangelho, a mensagem se torna simples. É o poder de Deus para nos transformar hoje. A gente tem uma velha natureza, então Deus tem poder hoje. Por causa do que Cristo fez no passado, hoje Deus pode nos deixar à disposição a natureza dele, o poder dele, para vivermos essa nova. E isso não é uma coisa que vem da gente, né? Paulo falou assim, olha, isso não é de vocês, para que ninguém se glorie. Isso é uma coisa que é dada por Deus. Ninguém pode sair batendo bem e falar assim, não, eu venço todas as coisas, eu não sou pecador, eu não peco. Ninguém pode, porque ninguém tem esse poder de si próprio para vencer.
Mas você pode dizer, olha, em nome de Cristo, hoje Deus me dá um poder para vencer. Né? Deus tem poder hoje. Ah, mas você acha que você peca ou você não peca? Eu não sou juiz nem de mim mesmo. Quem vai me julgar é Cristo. O que eu tenho que fazer é cair aos pés dele e clamar por esse poder. O que eu não tenho dúvida nenhuma é de que a libertação é hoje. Isso não tenho dúvida. A tentação vem, você acha que pode vencer? Pode. A tentação pode ser vencida hoje plenamente? Pode. Por que você está dizendo isso? Porque Cristo veio como ser humano e venceu. E o apóstolo Paulo, conhecendo a história, escreveu para a gente que o poder que estava lá com Cristo está à nossa disposição hoje. E se é o mesmo poder vai fazer as mesmas coisas. Ele pode fazer a gente vencer hoje. E assim a vida do cristão vai. E isso acontece diariamente. Você venceu hoje, amém por isso. Amanhã é um novo dia. Você vai precisar de novo da palavra de Deus. Você vai precisar de novo orar a Deus. O segredo é esse. Quando Cristo esteve aqui, ele não ficou lá debaixo da árvore, de braço cruzado, e falou assim, eu sou Jesus. Tranquilo. Não. Ele veio com a natureza humana. Ele sabia das dificuldades. Então o que Cristo fazia? A gente vê na história constantemente. Ele chegava, deixava os discípulos lá e falava, estou indo lá para a montanha. Ia lá e horas e horas de oração. Horas e horas de oração. Quando Jesus falava assim, está escrito, ele não falava isso porque ele veio do céu com uma carga de memória, já com toda a Bíblia na cabeça. Não, ele nasceu como um bebezinho. Ele aprendeu a falar, aprendeu a cantar, aprendeu a andar. Tudo, ele teve que aprender tudo como a gente. Não veio nada prontinho para ele. Maria ensinou muitas coisas para ele, como uma mãe piedosa, José também. Então mostra que quando Jesus falava está escrito, é porque durante a vida dele aqui, ele pegava lá o rolinho de pergaminho e estudando. Por quê? Quando vinha a tentação, ele falava, não está escrito. Quando ele foi lá tentado, né, por Satanás, ali, tete a tete, no deserto, o próprio Satanás usou um salmo para tentar Jesus, para fazer Jesus desobedecer a vontade de Deus. E Jesus não questionou, falou, não, você está usando isso fora de contexto, isso aí está no grego, está no hebraico. Jesus não falou nada, ele falou simplesmente o seguinte, não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É isso, esse é o segredo. Exatamente. E olha, e que interessante. Exatamente, do velho. A Bíblia, e olha só, hein, Jesus tinha metade da Bíblia. Hoje nós temos tudo, hoje nós temos toda a teoria, e temos tudo, toda a prática, tudo que Jesus fez com o Velho Testamento. Então quando Jesus venceu só com o Velho Testamento, ele já venceu a tentação. E hoje, olha só, hoje a gente tem uma condição melhor que a de Cristo, se vocês quiserem saber. Porque Jesus, ele não tinha um outro Jesus lá que deixou exemplo. Ele veio e pegou o mundo do jeito que estava. Lá em Romanos fala que Jesus veio, morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então assim, o mundo estava naquela condição que vocês possam imaginar. Né? E ele fez o quê? Nessa condição, usando só metade da Bíblia lá, só o Velho Testamento, sem um exemplo clássico como ele mesmo foi, ele mostrou que é possível. Então que nós possamos, né, cada dia, levantou de manhã, ora Deus, eu estou num novo dia agora, vou para o trabalho, né, vou para a escola, ou quem fica em casa, estou aqui em casa, enquanto meu marido vai, vou aqui cuidar da casa, cuidar dos filhos e tal, o Senhor me dê poder para agir corretamente. Não que nem a velha natureza, não que nem o velho Arthur, né? Que brigava, que não quero assim. Eu quero, se Paulo falou que eu posso viver uma vida nova, então que o Senhor me deu hoje poder para viver essa vida nova. Hoje eu quero tratar bem a minha esposa, quero tratar bem os meus filhos, quero tratar bem os meus vizinhos, quero fazer o que é correto, não quero mentir, então só pelo poder do Senhor. Orou? Está ali, Deus dá o poder para você. Mas também estuda. Por quê? Quando vem a tentação, não é simplesmente, né, um passe de mágica. Só porque eu orei, então não. A Bíblia está à disposição por isso. Quando você ora, no momento da tentação, você vai fazer a coisa errada, você lembra daquele versículo lá. Fala, puxa, mas Deus falou que não era para agir assim. Né? Puxa, mas Paulo, ele agiu diferente. Puxa, mas Pedro, olha, ele agiu diferente. João, nossa, João no começo, ele falava, Senhor, quer que eu mande descer fogo do céu para queimar aquela cidade lá, aquele monte incircunciso lá? Esse era o primeiro João, a bela natureza.
o novo João, o que ele falava? Filhinhos, amei-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, né? Então, é diferente, muda. Então, quando você estuda a Bíblia, quando você ora, aí Deus pode agir, aí o poder está à disposição de você. Aí na hora da tentação você lembra das palavras. Então, que isso possa ser essencial na nossa vida, né? Para que nós possamos viver uma vida digna, correta, e mais, né? Receber a recompensa de Deus, né? Que é viver ao lado dele para sempre. Aqui, acho que isso todo mundo quer, né? Viver uma vida digna, uma vida num lugar muito bom, maravilhoso, ao lado de Cristo. Depois que nós cantarmos novamente, orarmos, se os irmãos quiserem, eu vou contar a minha experiência pessoal, né? A minha história, o que aconteceu hoje, como eu estou. Tá bom? Amém. Vamos cantar mais um hino? Alguém tem algum hino que gosta, que queira cantar? 340?